pode ou não pode dar andador para os bebês? Aquela criança que ela não faz esporte, que ela é sedentária, provavelmente vai ser um adulto sedentário. O paciente ele vai lembrar do ortopedista quando ele tem dor. A gente vai ter uma dificuldade maior tratando aquela doença. Dor nas costas, a gente encara, é comum ou não é comum? Ele acaba trazendo não só complicações ali no pé, mas em todo o eixo. O que a gente não pode fazer é normalizar as dores. A gente consegue estimular o crescimento, isso daí é uma inverdade. Eu já defendo que a criança foque num esporte específico. A gente só pensa nele quando precisa. É dor nas costas, dor no joelho, às vezes eventualmente uma fratura. Vocês sabem de quem eu tô falando? É do ortopedista. Mas eu tenho certeza que esse profissional da saúde pode te ajudar, pode melhorar a sua vida antes disso tudo acontecer. Quer saber mais? Se interessou? Vem comigo. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Médico in House, uma parceria entre Prisma Comunicação Médica e o Estúdio House. Antes de apresentar meu convidado, gente, já se inscreve no canal, curte, compartilha. Sabe por quê? Porque aqui a gente fala de medicina sem modismo, sem tendência, sem achismo. A gente fala com muita ética, conhecimento e responsabilidade. Não por acaso eu recebo aqui hoje o Dr. Cauê Bussi. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Érica. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aí nas redes sociais. É um prazer, uma honra estar aqui no Médico in House. Doutor, aqui a gente tem uma regra, a gente quebra o protocolo. Sabe por quê? Antes de entrar no assunto, a gente quer conhecer bem a fundo quem vai falar do assunto. Quem é Dr. Cauê fora do consultório? Fora do consultório, o Cauê ele é um rapaz jovem, como tantos outros, né? Além de médico, de ortopedista, sou fascinado ali pela área esportiva, né? Não sou nenhum grande atleta, não sou muito bom em absolutamente nada, mas eu gosto um pouco de tudo, né? Então, sou um jovem, tenho meus hobbies, gosto de esporte, gosto de academia, de crossfit. Acho que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho de crossfit. Muito, né? Gente. Segura que a gente vai falar de assunto polêmico aqui. E gosto de fraternização, gosto da parte fora da área médica também, com certeza. Aliás, doutor, antes da gente falar da sua outra profissão, gente, ele não é só médico, só aí entre aspas, tá? Você é jovem, é ortopedista, já tem especialização em ortopedia infantil. Você já sofreu etarismo, mas não etarismo que idoso sofre, o que jovem sofre na sua profissão? Eu acho que todo médico no começo, né, da carreira, todo médico recém-formado acaba sofrendo um pouquinho ali de preconceito, né? Aquela pergunta clássica, o paciente entra no consultório e fala, nossa, mas é tão jovem, às vezes tem uma descrença, né? Perde um pouco a credibilidade. Então eu falo brincando, né? Antigamente eu tinha barba, tinha uma cara um pouco mais velha, aí depois a gente vai ficando com uma cara mais novinho, acaba aparando a barba e é comum essa abordagem do paciente, mas eu nunca, de fato, me incomodei com isso, nunca levei pro lado negativo, sempre pelo contrário, sempre levei pelo lado positivo e até me agrada, né? O paciente falar que a gente é jovem e a gente fica feliz, mas é comum, né? Comum. Até porque o contrário também não acontece, não é isso? Mas a gente tende também a entender que o jovem está mais atualizado, né? Com certeza. Eu acho que aquele paciente que já é um pouco mais bem orientado, ele acaba enxergando ali o jovem como alguém que já está mais preparado ali para as novas tendências, para a questão de tecnologia, para os novos protocolos. Lógico que a gente não pode deixar de esquecer que o pessoal que é mais antigo, o pessoal mais velho, ele tem a experiência e é importante a gente aprender com eles também, né? Mas, de fato, a medicina ela tende a mudar conforme os anos, os protocolos tendem a ser atualizados, novas técnicas, novas abordagens, né? Hoje a gente está na era da abordagem ali minimamente invasiva e normalmente o médico jovem ele traz uma bagagem maior em relação ao pessoal mais antigo quando a gente fala desse assunto. E o paciente, é claro, sempre ganha com essa troca. Agora, doutor, além de médico, você tem uma outra profissão? Conta pra gente. Qual profissão misteriosa é essa? Na verdade, não tem mistério, né? A gente, acima de tudo, é médico, mas a gente também, né, no caso, atuo ali também na Polícia Militar, sou concursado, sou um policial militar. Acabei entrando depois de formado em medicina, então eu entrei no concurso ali, né, no quadro de saúde. Mas a gente está aí na Polícia Militar, está trabalhando ali na assistência do policial, trabalha na questão de ensino, né? Então a gente acaba prestando ali um apoio na formação do policial militar
E o médico hoje dentro da Polícia Militar ele tem diversas áreas de atuação. Tem o pessoal que trabalha no grupamento na comando de aviação, então no resgate aeromédico. Tem o pessoal que trabalha na parte administrativa, na parte de perícia, de junta médica. E tem o médico que trabalha ali atuando mais próximo do campo, a parte de medicina tática, que hoje é um conceito legal que a Polícia Militar vem adotando aí, em relação a outras polícias, né, outras forças de segurança de outros países que já tem já trouxe isso já há algum tempo ali, a questão de décadas. Gente, tem muito assunto para falar com o Dr. Cauê. A gente vai falar de assunto polêmico, desde bebezinho, pode ou não pode usar o andador? Vamos falar de crossfit, é vilão, aliado, até de salto. Polêmico. Você que é mulher ou sua esposa que não tira o salto. A gente vai falar disso também aqui nesse podcast. Doutor, uma última pergunta aí sobre a sua carreira, a sua vida. O que foi a virada de chave? Quando você decidiu se tornar um médico? Eu sempre gostei da área de biológicas, então eu nunca tive dúvida, desde ali do colegial, que eu queria seguir ali a parte de biológicas, né? Tinha muita dúvida no começo ali, porque eu sou fascinado por animais, adoro cachorro, adoro cavalo, e até hoje, né? Isso aí é um dos meus hobbies, né? A parte relacionada ali a animais, então eu tinha muita dúvida se eu queria fazer veterinária, se eu queria fazer medicina. Inicialmente comecei fazendo veterinária, cheguei a cursar veterinária 2 anos da minha vida. Depois minha irmã, eu tenho uma irmã gêmea, Kira, ela acabou entrando em medicina, eu acabei trocando ideia com ela e acabei mudando um pouquinho ali o meu percurso, né? Durante os anos de medicina, eu não tinha muita noção de qual área eu queria seguir. No final, eu sabia que eu queria uma área cirúrgica, tinha um pouco de dúvida qual área que eu seguiria. Próximo ali do final do 5º ano, né, entrando no 6º ano, aí eu tive certeza que era ortopedia. Eu falo que é uma história até engraçada. Lá no hospital, fiz lá na cidade de Alfenas, Minas Gerais. Então, a gente estava ali no hospital, estava no hospital universitário nosso, e tudo muito corrido, a área de cirúrgica, a área de clínica médica, cheio de paciente, uma demanda altíssima. E eu sempre que eu ia fazer o estágio ali na ortopedia, o pessoal ali, todo mundo sorridente, feliz, perninha em cima da mesa, contando piada. Aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer, né? Eu vou querer fazer ortopedia. Todo mundo feliz aqui na faculdade, é isso que eu quero seguir. Aí eu optei por ortopedia, aí eu acabei, lógico, indo para novos áreas, né? A residência médica eu acabei iniciando lá na FAMERP em Rio Preto, e aí eu tive um contraste muito grande, né? Aí eu fui ver que a ortopedia, na verdade, ali em Alfenas era mais tranquilo, mas na grande maioria dos lugares é uma especialidade, a residência médica é muito cansativa, o volume de pacientes, o volume de cirurgia é gigantesco. Então eu falo que eu fui enganado, né, no começo. Falo que lá em Alfenas eu tinha uma visão da ortopedia que depois era o contrário. Mas aí eu acabei me apaixonando pela ortopedia, eu gosto da parte de trauma, está muito relacionado com esporte, e acabei ficando feliz e segui nessa área. É uma área bem complexa, mas, doutor, como eu havia dito no começo, a gente lembra de vocês, normalmente, eventualmente quebra, fratura um osso, ou quando começa a surgir aquela dor chata depois dos 40, joelho, costa, coluna, enfim. Em que momento o ortopedista deve ser procurado? Ou seja, é possível a gente cuidar da nossa saúde, dos nossos ossos, antes dos problemas surgirem? A ortopedia, Érica, é igual você falou. Normalmente o paciente ele vai lembrar do ortopedista quando ele tem dor, né? Então, seja aquela dor insidiosa por conta de uma lesão muscular, de uma artrose, ou seja, ali uma dor decorrente de um trauma, certo? Mas com certeza, não é só isso, tá? O ortopedista hoje, cada vez mais ele vem atuando ali de maneira preventiva, né? Não só depois ali próximo da terceira idade, que a gente começa a falar ali de osteoporose, de uma demanda mais relacionada ali com osteometabolismo, mas também o público mais infantil, né? Que inclusive é uma área de atuação que eu acabei seguindo. Então, a gente acaba avaliando o paciente do ponto de vista preventivo, acaba avaliando se aquele paciente está apto para realizar determinado esporte ou não, né? Se aquele paciente ele tem às vezes existem crianças que elas têm adaptações genéticas, têm uma adaptação funcional que ela vai se dar melhor num esporte do que em outros, né? Então a gente está ali para orientar isso também, da mesma forma que tem muitos ortopedistas que trabalham em grandes clubes dos mais diversos esportes, do ponto de vista ali de prevenção e orientação, não só para tratar lesões.
Doutor, para quem está acompanhando a gente agora e nunca parou para pensar nesse assunto, nisso tudo que o senhor está falando, a pessoa tem lá seus 30, 40, 50 anos, não importa, e nunca precisou ir ao ortopedista. De maneira geral, como que ela previne uma ida de um jeito mais traumático, com dor, depois de muito sofrimento? Como que a gente previne? Eu falo, né? A cardiologia, por exemplo, é uma especialidade que o paciente vai regrado todo ano fazer o check-up do coração. No ortopedista, isso não é comum. No ortopedista, normalmente o paciente ele visita a gente quando ele já está com alguma queixa, alguma dor. Eu acho que aquele paciente, eu acho não, né? Eu tenho uma convicção de que o paciente que, principalmente jovem, que pratica algum esporte, né, de uma maneira mais intensa, aquele paciente ele tem que fazer uma visita no ortopedista, talvez não anual, mas esporadicamente para fazer um check-up do ponto de vista muscular, do ponto de vista articular, se ele não está evoluindo com alguma lesão, que às vezes de maneira inicial acaba sendo silenciosa, mas ele pode ter um problema ali mais tardio, né? Às vezes, se ele espera que aquele problema se instalar, a gente vai ter uma dificuldade maior ali em estar tratando aquela doença, certo? E onde entra, nesse momento ainda, mas qual o papel, qual o peso da alimentação nessa prevenção? É gigantesco, né? Quando a gente fala de uma forma geral ali em prevenir doenças, prevenir lesões, então a gente está falando de uma mudança, na verdade são hábitos de vida, né? Então são vários fatores, multifatorial, onde a gente vai ter a alimentação de uma maneira, uma porcentagem muito importante. Então aquele paciente que tem hábitos saudáveis, que tem ali uma alimentação saudável, consome cálcio, por exemplo? Não só cálcio, né, mas proteína, que tem um aporte de proteína para construção mesmo de massa muscular, de massa óssea, é importante, né? O paciente, eu sei que é bater na tecla de sempre, mas o paciente que consome álcool de uma maneira indiscriminada, o paciente tabagista, esse paciente ele tem uma propensão a ter problemas articulares ortopédicos de uma maneira mais significativa do que aquele paciente que mantém hábitos saudáveis, né? Talvez essa resposta tenha a ver com a minha próxima pergunta, mas eu preciso fazer. Depois dos 40, aquela tradicional, ou depois dos 50, para quem ainda não sentiu, né? Que bom. Aquela tradicional dor nas costas, a gente encara, é comum ou não é comum? Ninguém tem que ficar lidando, sofrendo com isso. Vamos lá, é comum? É comum. Talvez a dor lombar ela seja, do ponto de vista de número absoluto, a maior queixa do consultório ortopédico. Homem e mulher? Homem e mulher, tá? Mas assim, a gente não pode normalizar isso. Ela é frequente, né? É uma queixa comum no consultório, mas para mim dor nunca é normal, certo? Aí a gente tem que pensar o que está acontecendo, né? A dor lombar, qual que é a causa da dor lombar? Então hoje a gente está vivendo em tempos onde a nossa rotina tende a ser uma rotina estressante, onde a gente tende a ficar, mesmo que o paciente ele não seja um paciente que execute um trabalho laboral ali, manual, mecânico, mesmo aquele paciente que fica atrás da mesa do escritório, é um paciente que tende a ser ali uma carga horária alta, né? Uma rotina intensa, uma sobrecarga do ponto de vista psicológico, uma sobrecarga de tarefas, de afazeres alto, e tudo isso está relacionado ali com dor lombar, né? Então tende a ser um paciente que ele acaba evoluindo com alguma disfunção mecânica, uma sobrecarga lombar, seja por um sedentarismo, um sobrepeso, um encurtamento ali muscular na região de cadeia posterior. E mesmo, né, é engraçado dizer, mas está... O que é cadeia posterior? Cadeia posterior é a musculatura posterior nossa, é muito comum em homem, principalmente, ali da meia-idade, o homem ele tende a evoluir com um encurtamento de cadeia posterior. Mesmo quem gosta de uma musculação, uma academia, acaba deixando o alongamento de lado, né, secundário, e aquele encurtamento muscular posterior da coxa, glúteo, os paravertebrais ali das costas, encurtado acaba gerando um desequilíbrio mecânico que vai gerar em algum momento dor lombar. E é engraçado falar, mas está escrito no livro lá da ortopedia que a dor lombar está muito relacionada também com insatisfação laboral, né? Então aquela pessoa, né, aquele ser humano que às vezes está insatisfeito com o trabalho, já não está aguentando, está próximo de um burnout, ele tende a fazer uma sobrecarga ali, né, uma contratura muscular e acaba, às vezes, um reflexo de uma dor lombar. Então é comum também. Olha só, antes da gente aprofundar mais o assunto que envolve criança, que é sua área, eu queria fazer uma outra pergunta, até pensando na questão aí de trabalho mesmo. Muitas mulheres aí, a gente está sim em desvantagem, entende que precisa usar salto para trabalhar.
né? Às vezes vai numa reunião corporativa, num ambiente que se ela for de tênis, ou infelizmente o mundo é assim. Muitas vezes nos analisam pela forma como nos vestimos e tudo mais. Como é que o ortopedista enxerga o uso de salto? Eu acho que isso tem mudado um pouco, viu, Érica? Mas lógico que eu sou novo, tenho meus 35 anos, mas o que eu vejo é uma mudança de hábito. Eu acho que a geração atual, a nossa geração, está priorizando um pouco mais a saúde e bem-estar do que os rótulos. Dos que os rótulos, né? Lógico que a gente vê ainda uma certa fatia ali do público feminino que ainda precisa usar salto, né? Principalmente o pessoal que trabalha mais administrativo, trabalha em banco. Então a gente vê que advogado, né? A gente vê que tem um público que ainda fica refém do salto, mas é um consenso, né? Eu acho que todo mundo sabe um pouco que do ponto de vista biomecânico ele acaba trazendo não só complicações ali no pé, mas em todo o eixo, né? Então acaba afetando ali biomecânica de joelho, de quadril, e é normal esse paciente ali no médio, longo prazo acabar evoluindo com dor articular e às vezes até alguma lesão mais grave no futuro com o uso recorrente do salto. Lógico que o salto de maneira mais recreativa, no fim de semana, na sexta, no sábado, lógico que os tênis, né, o calçado mais baixo sempre vai ser uma preferência do ortopedista. Mas usado de maneira esporádica ainda é ok, né? O problema é aquele uso recorrente, habitual, do dia a dia, que acaba trazendo prejuízo para o paciente, sim. Então não precisa sair jogando salto, mas usar com bom senso e não deixar a exceção virar regra, né? Esse que é o problema, né? O segredo é esse, né? Tudo, né? Sempre bom senso, saber dosar. Eu acho que talvez a tendência nos próximos anos é cada vez mais o pessoal, mesmo quem está na liderança ali, acabar sendo um pouco mais flexível e pensando sempre no bem-estar, né? A gente está tendo, saindo dessa história do salto, a gente vê, eu cheguei a dar uma olhada nas últimas semanas, né, várias reportagens falando que está tendo uma mudança de hábito, né, nessa nova geração. Então, eu vi que os bares estão ficando mais vazios, as baladas, menos consumo de álcool, de cigarro, o hábito, né, muita balada fechando a porta por falta de público, aumentando aí o número de corredores, amadores de rua. Eu acho que a nova geração está vindo pensando um pouquinho mais no ponto na saúde, não só física, como bem-estar mental também tem sido uma preocupação maior. E se preparando para envelhecer, porque essa galera, ele sai, não é que não sai, não é que ele está isolado assistindo Netflix o tempo todo, né? Sai, as baladas começando mais cedo, realmente é uma tendência muito boa. Agora, a gente está falando de jovem, eu vou falar um pouquinho antes, das crianças pequenas, dos bebês, na verdade. É um assunto que vira, às vezes, briga de família. Quando tem um bebê em casa, começou a engatinhar e tal, tá quase andando, daí, às vezes, a avó quer dar o andador, a mãe não quer. Pode ou não pode dar andador para os bebês? É uma briga, né? Uma polêmica. Gera um conflito familiar, às vezes. É um consenso, tá, da Sociedade de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, é um consenso que o andador, na verdade, ele não está indicado, né? Igual você falou, Érica, a criança ela tem as etapas de desenvolvimento. Então, a criança ela vai aprender a rolar, depois ela vai aprender a engatinhar, e depois ela vai começar a dar os primeiros passinhos, até ali por volta de 1 ano e 2 meses, ela começar, de fato, desculpa, o ortostatismo, né? Começar a andar. Então, quando a gente dá um andador para essa criança, tá? Além do andador estar associado com acidentes domésticos graves, então aquela criança ela vai conseguir, de uma forma mais rápida, acessar, às vezes, algum lugar restrito, acessar o cabo de uma panela, uma escada, um risco aumentado de trauma crânioencefálico. Esse andador, além de tudo isso, ele vai talvez pular etapas dessa criança, né? Essa criança ela precisa passar por essas etapas do aprendizado, do desenvolvimento infantil, e esse andador ele vai estar pulando essas etapas. E isso traz, né, já é bem documentado, um prejuízo do ponto de vista biomecânico, funcional dessa criança, tá? Inclusive, o fato da criança começar a fazer descarga de peso de maneira precoce está associado ali hoje com algumas doenças ortopédicas que podem aparecer ali por volta ali de 1 ano, depois de 1 ano de idade, né? Um varismo de joelho, que é o joelhinho ali em alicate para fora, né? Então, tem já trabalhos ali mostrando que o andador ele não é recomendado, viu? Então, se você é tia, tio, avó, arrume outro presente ali para
para dar para o seu neto, sobrinho, andador, não é legal. É isso mesmo, e opção não falta, né, doutor? O senhor falou de outras questões que envolvem aí ainda a primeira infância, chamada primeira infância, do joelho e tal. Parece que antigamente, pode ser só uma percepção, a gente via mais crianças usando aquelas botas ortopédicas. Isso ainda existe? Como é usado? Eu sempre comento com as mães dos meus pequenos pacientes que hoje a gente tende a ser bem mais conservador na indicação ali de órteses para criança, né? Principalmente crianças muito pequenas. Então, existem algumas condições, né? Talvez no consultório é muito comum aquela mãe que traz a criança e, na verdade, aquela criança não tem nada, mas ela leva a criança porque alguma tia, alguma avó falou, mas olha, está andando tortinho, a perna é tortinha, a pisada não é padrão. Então, tem uma demanda alta em consultório, né? E hoje a gente, lógico, aceita, existe, né, um desvio muito grande, né, em relação à criança e um desvio que a gente aceita como normal e tende a levar de uma maneira mais expectante, observa a criança antes de estar indicando órteses. Um caso que é bastante frequente, comum. Eu, inclusive, cheguei a usar uma botinha por conta do pezinho plano, né? Então, tem lógico... Que é o pé que não tem aquela curva. Que não tem a curvinha, o pezinho chato, né? Uhum. Então, assim, é comum, né, a criança ter o pé chato ali no começo da infância e isso, normalmente, ali até os 8, 9 anos, tende a melhorar. E antigamente, né, quando eu era criança, quando você era criança, muito comum, você ia no ortopedista, o ortopedista ele recomendava ali uma palmilha, recomendava uma botinha, prescrevia muito mais esse tipo de órtese no passado. Hoje em dia, a gente, como eu falei, a gente aceita, né? A gente considera isso como, na grande maioria das vezes, como um caso normal e tende mais a tranquilizar, mais orientar a mãe e fazer um acompanhamento daquela criança. Claro que existem exceções, né? Então, a gente fala de pé plano, pé chato, tem o pé plano flexível, que é o mais comum e tende a ser benigno, mas tem o pé ali chato, que está associado, que é rígido e está associado com algumas doenças musculoesqueléticas, alguma deformidade óssea, e aí sim pode estar indicado não só a órtese, como às vezes algum tratamento cirúrgico, tá? Então, lógico que a gente ainda recorre ao uso de órteses, mas são casos específicos, onde a gente está bem documentado ali que vai ter o benefício. Doutor, agora ainda falando em criança, pré-adolescente, tem muitas mães, muitos pais também que estão acompanhando a gente. Aliás, se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Inscreva, curta, compartilha, comenta, porque aqui o conteúdo, eu tenho certeza, você que vai ficar até o final com a gente, é um conteúdo que você começa assistindo ou ouvindo aí no Spotify, no seu carro. Você começa de um jeito e termina pensando com muitos aprendizados, pensando de outro, pensando naquela pessoa que precisa ouvir o que o doutor está falando. Às vezes você até fala, mas você falando, tal, você é leigo. Coloca aí, manda o link, manda essa pessoa ouvir o doutor falando com muita propriedade aqui com a gente. Doutor, dores do crescimento. Essa pega, hein? Pega, não sei se pega mais para menino, para menina, mas isso a gente escuta falar muito e a gente, como leigo, acha que é normal. Até que ponto é normal? É comum também, viu, Érica? Então, quando a gente fala em dor do crescimento, né, uma dor idiopática, que na verdade até hoje não está muito bem descrito o motivo dessa dor. Tem várias teorias, uma teoria vascular, tem diversas teorias, mas ela existe, isso aí qualquer ortopedista ali que tem uma prática clínica vai saber que é, de certa forma, comum. O que a gente não pode fazer é normalizar as dores. Então, é comum, o pediatra ele sempre pede uma opinião, uma avaliação, e a gente, lógico, tem que avaliar o perfil daquela dor, como que está sendo, né? A dor do crescimento, o padrão mais comum da dor do crescimento é uma dor que ela não tem preferência de membro. Então, um dia a criança reclama de dor na perna esquerda, no outro dia reclama de dor na perna direita. Normalmente, o horário da dor é uma dor que ela é mais no fim da tarde, à noite, às vezes na madrugada. Quando ela foge desse padrão, a gente também fica com o pezinho atrás. Normalmente, a criança reclama de dor à noite, no dia seguinte ela vai acordar bem, vai acordar sem nada. E não pode ter febre, não pode ter nenhum outro sintoma sistêmico, tá? Então, o padrão da dor do crescimento é mais ou menos esse. Lógico, a gente sempre vai investigar, afastar outras causas, né, que não pode deixar de lado, não pode deixar de ser diagnóstico. E, por um diagnóstico de exclusão, a gente acaba dando ali o diagnóstico de dor do crescimento e tende a ser benigno, resolve com massagem, com fricção. E é comum, boa parte das crianças, em algum momento da infância, vai experimentar algo assim. Mandar a criança alongar, esse tipo de coisa resolve? Ou...
Não Na resolve. verdade, não, né? Na verdade, a gente vê que é uma dor que ela está mais associada naqueles dias que a criança brinca bastante, se exercita bastante, às vezes vai num aniversário de um amigo, ou vai num campeonatinho de futebol, e naquele dia ali a criança ela tende a ter ali, com mais frequência a dor do crescimento, né? Normalmente, massagem, um anti-inflamatório tópico, uma fricção, esquentar o membro vai resolver, tá? Agora, doutor, outra pergunta, eu não vou falar quem me passou, mas é uma mãe que acompanha sempre a gente, ela pediu descrição, mas a pergunta eu vou fazer. Ela está preocupadíssima com a altura do filho. Segundo ela, o filho tem uma altura e todos os meninos da sala têm outra. Então, é aquele dilema de mãe e tal, até que ponto isso é normal. E a pergunta é a seguinte, pela medida dos ossos, a gente consegue prever a altura que uma criança, um adolescente vai ter? Se a gente quer saber de uma forma mais fiel, né, qual que vai ser a estatura final daquela criança, a idade óssea, que normalmente ela é feita com uma radiografia em AP, né, antero-posterior do punho esquerdo, ela não basta somente isso. Normalmente a gente acaba encaminhando e em conjunto com o endocrinologista pediátrico, a gente acaba fazendo ali um prognóstico, né, da estatura final, e aí, se necessário, junto com o endocrinologista, aí vai ter a intervenção com GH, hormônio do crescimento, né? O que a radiografia de punho esquerdo mostra para a gente é se aquela criança está compatível ali a idade óssea com a idade cronológica. É só uma curiosidade, né? Como que funciona? Aqui no punho a gente tem vários ossinhos, são os ossinhos do carpo, né? Então eles são porções, vários ossinhos, e cada um vai ter uma ossificação num período diferente da infância. Então, quando a gente faz a radiografia de punho esquerdo, o radiologista ele vai laudar baseado ali no aparecimento do centro de ossificação desses ossinhos do carpo. Então, ele vai conseguir estimar ali mais ou menos qual idade aquela criança da radiografia tem, mais ou menos, qual a idade óssea daquela criança. E aí a gente tem que comparar a idade óssea com a idade cronológica, né? Então, a idade óssea ela serve mais para a gente ver se essa criança ela não está entrando ali, porventura, numa puberdade precoce. Mas para a gente falar de estatura final, só a radiografia não basta. Tem que ter esse acompanhamento junto com o endocrinologista, e aí tem alguns exames laboratoriais que a gente tem que acabar recorrendo. Tem que avaliar o contexto. Muito boa explicação, até para a gente entender por que olha. Eu tinha essa dúvida mesmo. Por que olha a mão, o braço, né? Exato. O que tem a ver com a altura? E hoje é uma preocupação, né? Principalmente aquele público que está na infância ali, mas já está inserido dentro de algum esporte. Então, a mãe, o pai que quer investir naquela criança, eles querem saber se aquela criança ela vai atingir uma estatura que está adequada para aquele esporte ou não, né? Um vôlei, um basquete. Então, é uma preocupação por parte dos pais, não só por conta da criança. Aí a gente acaba hoje fazendo esse acompanhamento conjunto com o endócrino, né? Quando no passado a terapia de hormônio do crescimento era mais inacessível, hoje ela está mais acessível. Quando ela é bem indicada ali, a gente tem bons resultados. E é mito, doutor, que é possível, de repente, a criança que alonga mais ou que faz determinado esporte desde cedo, ela crescer mais, a gente consegue estimular o crescimento? Isso daí é uma inverdade? Como tudo na medicina, eu acredito que são vários fatores, né? Então, quando eu falo em crescimento, né, quando aquela criança chega para mim e fala, eu quero crescer, então a gente tem desde orientação em relação à dieta. Então, tem que ter uma dieta ali saudável, rica em proteína. A criança ela tem que evitar ali o excesso de consumo de carboidrato, de açúcares, principalmente ali no período noturno, né? Então, eu falo, né, aquela criança que quer ingerir doce, toda criança gosta, tentar fazer aquele consumo, lógico, de forma moderada, mas dar preferência ali para um horário mais cedo, pós-almoço, evitar fazer o consumo de carboidrato e excesso e doce no fim do dia. Porque a gente sabe que esse excesso de carboidrato, né, o pico de glicemia no período noturno, ele acaba bloqueando ali, de certa forma ali, alguns hormônios relacionados ao crescimento. E é onde ele vai estar mais ativo ali no período noturno, né? Então, o consumo de excesso de açúcar, de carboidrato, especialmente no fim do dia, ele acaba prejudicando ali o crescimento da criança. Tá? Olha que então, dica boa. Eu sempre bato nessa tecla, né? Lógico, infelizmente, né, a estatura a gente vai ficar um pouco refém dos nossos pais, né? Ele tem um componente genético gigantesco. Então, tenho meu pai e minha mãe baixinho, eu queria ser alto, lógico que eu queria. Toda criança, todo especial os homens, a gente sempre quer alguns centímetros a mais, né? Mas seu pai é baixinho, sua mãe é baixinho, vai ser muito difícil você fugir disso, né? Lógico que a gente vai ficar sempre mais ou menos naquela média. Doutora, a gente está em fevereiro e eu estou lembrando aqui, né? Tivemos 2 meses praticamente, dezembro e janeiro, de férias escolares. Nesse período,
a incidência de acidentes domésticos, eu não sei falar índice, mas aumenta disparadamente, né? Com certeza, né? A gente tem a época de férias escolares, férias de verão, então é comum, né? A criançada tá jogando bola na rua até tarde, tá andando de skate, patinete, ganha lá os presentes de Natal, né? Hoje em dia tá aquela tendência, aquele overboard, né? Que é aquela prancha de 2 rodas, e a criança se equilibra. Então, de fato, é uma época onde o aumento de trauma pediátrico, trauma infantil, ele acaba tendo um número mais expressivo, né? E a gente da ortopedia, a gente gosta, né? A gente quer tratar, né? Brincando com o paciente, logicamente, mas a gente está ali para recebê-los. E a gente sabe, né? A gente é a favor do esporte, eu, como ortopedista, eu sempre defendo ali que a criança seja ativa. Lógico, tem que respeitar as regras de segurança. A criança que tem acesso ao ambiente externo, os pais têm que estarem sempre atentos à questão de acesso à rua, se a rua ali é movimentada ou não, né? Lógico, criança que tem acesso a skate, bicicleta, patinete, tomar cuidado com os itens ali de acessórios de segurança, mas eu sou a favor. Eu acho que a criança tem que ralar, tem que brincar, não é por conta de medo de trauma, lógico, tem que ter, respeitando todas as regras de segurança, a gente é a favor. É impressionante. Uma vez eu levei meu filho no PA, tinha quebrado o braço fazendo parkour e tal, e eu comecei a analisar. Era feriado prolongado, ou seja, criançada em casa, mas tinha muita criança e a maioria meninos, mas pequenos mesmo. Ele era grandão, mas crianças pequenas. Daí eu já emendo uma outra pergunta. A criança, claro que ela está mais exposta, como o senhor falou, ela se recupera mais rapidamente nesses casos de trauma? Com certeza, né? O metabolismo da criança tem tudo a favor ali para a gente ter uma recuperação bem melhor do que o paciente adulto. Sem falar que a criança ela tem uma habilidade que, por conta do crescimento, a gente chama de remodelação óssea. Então, a gente aceita, no caso das fraturas, desvios mais significativos do que a gente aceitaria naquele paciente adulto. Então, aquela fratura que está desviada e, de certa forma, não seria aceitável no paciente adulto, nas crianças a gente acaba tendo uma flexibilidade ali bem maior, porque a gente sabe que esse processo de remodelação óssea ele vai acabar resolvendo aquela fratura e, além disso, a criança vai ter, do ponto de vista funcional, ali, uma recuperação, na grande maioria das vezes, ali, excelente e sem déficit funcional, sem déficit do ponto de vista motor, né? Então, graças a Deus, né, graças a essa habilidade da criança, a grande maioria das fraturas no público infantil são fraturas benignas, que a gente resolve ali com, em alguns casos, a redução, que é colocar a fratura no lugar, mas resolve ali com imobilização engessada e repouso. São poucos os casos que a gente precisa recorrer ali à cirurgia, à fixação. Ainda bem, né? As mães agradecem, as famílias agradecem. Mas, com certeza. Todo mundo fica feliz. E as crianças também. A criança ganha um gessinho, né? Ela quer que o amiguinho assine. Como criança, o mundo infantil é engraçado. Eu me lembro, eu nunca, graças a Deus, fraturei nada. Mas, nossa, quando alguém na escola vinha com gesso, era divertido. Olha, que ponto chegamos. Às vezes a gente recorre à tala, né? A tala é diferente do gesso, que a tala tem só uma calha de gesso embaixo e a gente fecha ela usando atadura, né? Às vezes a criança fica triste porque ela fala, mas eu queria aquele gesso que você escreve, né? Então é comum isso também, é engraçado, né? Aí depois que a criança fica ali uma semana com o gesso, ela não quer mais também. Pelo ela viu amor de Deus. que é pesado, que é quente, mas é engraçado. É um saco na hora do banho, na hora de dormir, nem se fala, meu Deus. Agora, doutor, antes da gente falar de esportes para adultos, eu queria saber o seguinte, tem algum esporte que seja mais indicado? Eu sei que o senhor é adepto a todos e tal, mas para criança, principalmente na primeira infância, tem algum esporte mais indicado? O que eu normalmente acabo passando para as mães, né? Eu acho que até por volta dos 10 anos de idade, eu defendo que a criança ela experimente vários esportes. Eu acho que a criança ela tem que experimentar diversas modalidades, tá? E ver aquilo que ela gosta, aquilo que agrada, aquilo que não agrada. E a partir ali dos 10, 11 anos, eu já defendo que a criança foque num esporte específico. Ela foque naquilo que ela escolheu, que ela gosta, certo? E aí eu acho importante, inclusive, ali, a partir dessa idade, a criança ter a experiência do ponto de vista de competição. Então, acho que não só pela questão
de saúde física, né, desenvolvimento muscular, ósseo, mas eu acho que é importante essa questão do esporte, a criança saber lidar ali com as frustrações que o esporte traz, né, essa questão de merecimento. Então ela vê que se ela treinar, se ela se dedicar àquele esporte, o resultado vai vir, e também é saber que às vezes ela vai se dedicar, mas o resultado não vai vir. E essa frustração, se ela ocorre na época correta, eu acho que para a criança é uma maneira excelente dela crescer, ele sendo um adulto melhor, né? Eu aprendi muito isso com o meu professor da PUC de Campinas, da ortopedia infantil, o Dr. Wilson. Ele reforçava muito isso, tá? E ele falava uma coisa que me marcou, e hoje eu repito para as mães, né? Eu falo que aquela criança que ela não faz esporte, que ela é sedentária, ela muito provavelmente vai ser um adulto sedentário, né? Então, o gosto por atividade física, por esporte, ele começa ali desde cedo. E os pais têm um papel importante ali em estimular isso, né? Então, qual que é o melhor esporte, resumindo, para a criança? Aquele que ela gosta. Lógico que a gente, como ortopedista, os ortopedistas mais velhos, né? Vamos falar mais experientes, né? Vamos falar, faz natação, tá? Mas não adianta pegar a criança, jogar ela na piscina, na marra, e se a criança não gostar daquilo, achar que aquilo ali tá ok, porque ela vai pegar uma aversão ao esporte. Ela vai pegar um trauma ali, de certo modo, que a chance de ela vir a ser um adolescente, um adulto sedentário, com uma aversão à atividade física, cresce. Então, eu acho que assim, a natação é importante, eu defendo a natação como forma de sobrevivência para toda criança ali por volta dos 2 anos de idade. Eu acho que toda criança tem que ser inserida na natação para saber cair na piscina e sobreviver, certo? A partir disso, se a criança gostar de natação, é um excelente esporte, tá? Mas não é o único esporte que a gente recomenda, pelo contrário. A criança tem que ser ativa. E muitas vezes o perfil da criança também vai determinar essa escolha, né? Às vezes é uma criança muito tímida, normalmente ela vai optar por uma modalidade individual, as outras mais extrovertidas, coletivas, perfis, né? Eu vejo muito a natação, até no adulto, né, que a gente indica ali para a terceira idade muito hidroginástica, a gente vê que não tem uma adesão do paciente muito grande. Por quê? Começa a chegar ali meados de maio, começa a esfriar, aí o paciente já começa a faltar, aí a piscina acaba fechando ali no mês de junho, julho, agosto, aí o paciente volta a fazer ali só em setembro. Então, boa parte do ano, às vezes ele acaba não tendo aquela adesão às aulas, né? E isso aí não faz sentido também. Então, na minha opinião, vai procurar um esporte, cada um tem a sua preferência, cada um tem a sua habilidade, mas procurar um esporte que ele consiga manter uma constância, que é muito mais importante do que qualquer outra coisa em relação ao esporte, né? E o melhor jeito da gente incentivar os nossos filhos, além de tudo que o doutor falou, é dando o exemplo. Então, não adianta você ser uma pessoa sedentária, você ser uma pessoa que só reclama, que se alimenta mal, que dorme mal, a gente já vai falar de sono aqui também, se você não dá o exemplo para o seu filho. Ai, mas meu filho joga tênis de mesa, eu detesto. Não importa, faz o que você gosta, mas se movimente, inspire e sirva de exemplo. Não precisa nem falar, o filho observa a gente, né, doutor? Não, com certeza. Eu acho que não só no esporte, em tudo, né? A gente sabe que aquela família que vive bem, vive pacífica, os pais têm uma alimentação saudável, têm bons hábitos, né? Um bom comportamento, né? A gente sabe que isso aí, os filhos vão acabar sendo um espelho do pai mais para frente, né? A gente está vivendo essas últimas semanas aí, teve na mídia aí a questão do cachorro orelha, né? A gente sabe que nenhuma criança, lógico que a gente tem os desvios ali, né? Mas a maioria das crianças, elas não vão nascer violentas, elas vão ser inseridas de algum modo nesse meio pelos pais. Então, isso aí muito provavelmente tem que se procurar ali atrás, vai ter algum exemplo que veio em algum momento da vida e essa criança vai estar só reproduzindo aquilo que ela já viu em algum momento. Então, não só para esporte, né, mas para tudo, né? As crianças, elas são esponjas. Então, a gente tentar inserir bons hábitos, bons pensamentos, né? Isso aí, com certeza, vai refletir em algum momento ali no futuro dela. É isso aí. Agora, doutor, voltando ao mundo dos adultos, que eu acho que deve ser mais difícil do que a criança. Aliás, dá mais trabalho falar com os adultos do que criança? O problema da criança não é a criança, o problema é os pais, né? A criança normalmente está tranquila. O problema é tentar explicar para a mãe, né? Eu vim falando essa questão da gente é mais conservador. Às vezes é difícil explicar para a mãe que a gente não vai fazer nada, né? Não vou passar palmilha, não vou passar órtese. Não, mas fulano
passou, fulano se Quando eu era criança era assim, assado. Às vezes o mais difícil... O que eu vou falar pra sogra? Exato. Né? O mais difícil é a gente convencer a mãe de que a gente não vai fazer nada e aquilo ali tá aceitável e a gente vai só observar. Então, normalmente é isso. Mas... É isso. Agora, falando em adultos, doutora, a gente vê uma geração aí, o boom da atividade física, ainda bem, academia e tal, mas tem uma galera indo pra academia que nunca fez esporte na vida, porque não era tão... A gente não tinha acesso a essa informação que a gente tá tendo aqui hoje, né? Antigamente não era, principalmente meninas, era difícil, ou era balé, ou não era pro inglês, mas não se preocupava tanto com esporte. Então, resultado, a gente vê muitas pessoas aí de 40, 50, 60 anos lotando academias, isso, ok, é bom. Mas daí tem uma modalidade que muita gente tá indo, que é fazer CrossFit. É vilão ou é aliado? Vamos voltar um pouquinho. Vamos começar por essa parte de que a gente está num boom de esportes e isso é excelente, né? As academias estão cheias, cada hora está abrindo uma academia diferente e quem frequenta a academia sabe que normalmente o horário que vai, chega lá, nossa, é lotado, mas isso é excelente, tá? O que a gente tem que observar primeiro, né? Se aquela pessoa, principalmente, era uma pessoa sedentária que não estava acostumada com o esporte, primeiro ela tem que passar ali num cardiologista, fazer a avaliação do ponto de vista de alguma doença cardiovascular, se aquela pessoa está apta para fazer determinada atividade ou não. Ponto. Segundo, tem que passar, lógico, por um ortopedista para avaliar se está tudo bem com a saúde do músculo esquelética, se ela tem alguma contraindicação ou não. Então, é importante fazer um check-up nesse paciente que era sedentário e está querendo mudar de vida a partir de agora, né? E tem que tomar cuidado com excessos, certo? A gente está vendo, né? A gente está vivendo nos últimos 2 anos aí, a gente teve uma explosão em números de praticantes de corrida de rua e de tênis, por exemplo, tá? E teve um aumento muito grande no consultório das fraturas que a gente chama de fraturas por estresse. Esse estresse, né, do nome fratura por estresse, não é o estresse mental, tá? É o estresse mecânico do osso. Então a gente pega um paciente que era sedentário e começa do nada, de um dia para o outro, ele decide que ele vai começar a correr. E esse paciente começa a correr ali que seja 5 km por dia, né? Então, do nada, ele mudou o hábito dele, mas aquele osso não estava preparado ali para aquele volume, para aquela demanda, para aquele impacto. E aquele trauma, pequeno trauma diariamente, acaba evoluindo com o que a gente chama de uma fratura por estresse. O osso, literalmente, ele tem uma fratura, um traço de fratura, por uma sobrecarga mecânica. Então, não teve entorse, não teve nenhum trauma importante, mas o paciente ele faz uma fratura devido a esse estresse mecânico. Então, aumentou muito isso em consultório nos últimos 2 anos por conta dessa explosão em praticantes de corrida. Então, o paciente que quer mudar de hábito, ele tem que tomar muito cuidado, muita cautela, iniciar com uma forma gradual, aumentando ali a frequência, a intensidade, a carga de maneira gradual. Antes de você continuar, eu preciso perguntar isso. E como é que fica a escolha do tênis nessa hora? Polêmico, tá? Eu até posso indicar ali um grande amigo que trabalha no consultório ali junto com a gente, que é o Dr. André Marini. Ele tem até um canal no YouTube onde ele fala só de corrida e ele defende ali de certa forma, né, um tênis específico, tá? Mas é polêmico. O que mais importante que o tênis em si é a questão da técnica de pisada do paciente, tá? Então, existem técnicas, né, a serem adotadas. A cadência que aquele paciente tem que estar, que o praticante de corrida, né, ele tem que estar executando. Existe uma cadência ideal, existe um ponto de contato do solo, do pé com o solo, que ele é o ideal, visando ali diminuir impacto, não só no pé, tornozelo, mas joelho e quadril, tá? Mas já adianto, tá? Só para resumir, nem sempre aquele tênis que tem aquele amortecedor grandão, que a gente paga uma bonito, fortuna. que é uma fortuna, é o melhor, tá? Hoje em dia eles estão optando ali por tênis, às vezes minimalistas, tênis onde o solado do calçado ele é um solado menor, mas que ele é mais adaptado ali à anatomia do paciente. Gente, então, antes da gente falar de CrossFit, fica aí a dica. Não é comprar o tênis mais caro, mais bonito, mais moderno e sair correndo. Tem até o jeito de posicionar o pé na corrida. Exato. Aquele paciente que, eu quero começar a correr. Às vezes vale a pena ele investir ali num educador físico que está habituado, né, especialista na corrida, para ensinar para esse futuro atleta ali as técnicas de pisada, as técnicas de corrida. Isso é extremamente importante. Ou fazer até uma musculação para fortalecer, né? Ou não. A musculação, hoje eu falo, né, que para qualquer esporte ali, está associado junto com uma musculação, é primordial, né? Aquele paciente que
paciente não, aquele atleta, né, que corredor de rua, ele tem que estar fazendo uma academia em associação com a corrida. Tem que estar mantendo ali fortalecimento ali de quadríceps, de musculatura da coxa, musculatura da panturrilha. Ele tem que ter um preparo muscular, não é só correr, tá? Isso aí a gente vê. Os grandes clubes aí de futebol, eles têm academia, tem fisiologista, tem educador físico. Então não é só jogar futebol, não é só correr. Por trás tem um preparo ali que tem que ser executado visando diminuir lesões. E o CrossFit, Dr. Cauê, pode ou não pode? O CrossFit ele é polêmico, né? E ele é polêmico porque ele tem, como todo esporte, ele tem um índice de lesão que está associado com a prática de CrossFit. Mas se a gente olhar os estudos, ele não é nem de perto a modalidade esportiva que mais traz lesões, tá? Então a gente Qual tem ele, futebol. Futebol primeiro. E aí a gente tem as práticas de esportes com contato, artes marciais, e aí depois o CrossFit, tá? Mas qual que é o problema do CrossFit? A gente também tem um público do CrossFit, que é um público que é sedentário, e ele quis começar a fazer o CrossFit ali de uma hora para outra. Justo pelo CrossFit. E é um esporte onde a execução de diversos exercícios são execuções onde a gente tem impacto, né? Então, é um esporte onde tem uma frequência ali, exercícios de alto impacto, e são esportes onde a gente precisa, de certa forma, ter uma noção corporal, né? Então, são atividades... Coordenação motora, Coordenação digamos assim. motora, propriocepção, equilíbrio e consciência corporal. Se você não tiver isso, a chance de você se lesionar é maior. Sim. São esportes o CrossFit é uma modalidade que tem bastante elevação de peso livre, de barra, acima da altura da cabeça. Então, se aquele atleta ele já não tiver uma noção corporal, ele vai ter um índice de lesão de ombro, de coluna, de joelho, vai ser mais provável que isso aconteça. Então, um bom box, né? Eles chamam a academia, não é academia, é box. Um bom box de CrossFit, ele vai pegar aquele aluno iniciante e vai trabalhar, antes de começar a aumentar a carga e a complexidade do movimento, ele vai trabalhar ali primeiro o básico daquele movimento, até aquele aluno estar bem preparado para ir para o próximo nível. Acho que isso aí é essencial para prevenir lesões, tá? Bom, eu já me entreguei aqui que eu não faço, até chamei de academia, é boxe então, doutor? É boxe, né? Boxe de CrossFit. Eu particularmente gosto, né? Você pratica? Falar que eu pratico é sacanagem, porque eu acho que a última vez que eu fui foi no ano passado, foi em dezembro, tá? Mas frequentei durante algum tempo, agora estou indo na academia por falta de uma rotina ali, por falta de tempo, estou deixando o CrossFit um pouco de lado. Mas eu gosto, ele é uma ótima opção para quem está querendo fazer um preparo físico, perder umas calorias, ele é uma atividade de alto vamos dizer ali, gasto calórico. Eu ia né? falar queima calórica. Queima calórica. Aliás, muita gente começa com esse objetivo e a academia o esporte, aliás, é muito mais do que isso. Doutor, para quem está acompanhando e de repente escutando você falar aí com bastante propriedade e tal, se sentir estimulado a começar, mas não quer fazer basquete, não quer fazer nada disso. O que é universal que todo mundo, independente da idade, deveria fazer? Para mim, hoje é musculação, tá? E vamos lá, quase para todo o público, né? Então, hoje a musculação, desde ali da idade dos 11, 12 anos, que no passado era um mito, né? O pessoal falava... Eu ia te interromper para perguntar isso. Que idade a criança pode começar? Hoje em dia, a gente está iniciando a musculação ali de uma maneira até precoce, tá? 10, 11 anos, em alguns casos, a gente já indica a musculação. Lógico que a musculação que a criança vai fazer não é a musculação que a gente está fazendo, né? Que a gente faz. Então é uma musculação ali que o ideal é ter um profissional que está adaptado que conhece aquele público, que vai adaptar os exercícios de uma maneira mais lúdica, com uma carga, a execução, que vai estar tudo sendo feito ali de acordo, respeitando a idade e a limitação. Mas é comum a gente indicar musculação para crianças ali acima dessa idade tranquilamente. E hoje eu falo, né, eu até brinco com os meus pais, a musculação na terceira idade ela é essencial. Sobrevivência. A gente sabe que a gente está vivendo cada vez mais, né? Então é comum a gente pegar pacientes no consultório ali com 80 a mais, que estão super bem, que estão ativos praticando musculação. A gente sabe que isso é extremamente importante, a manutenção da massa muscular
é importante para a gente ter um envelhecimento saudável, onde aquele paciente vai viver com não só com a saúde física, mas com autonomia, com independência. Então eu defendo a musculação principalmente com esse objetivo. Ah, não gosto, vai ter que aprender a gostar. Eu acho que é o básico ali, é uma musculação 3 vezes na semana. Adulto não faz só o que gosta. Aliás, nem as crianças a gente deve ensinar isso. Eu acho lindo quando eu vejo um idoso na academia, uma idosa. Acho lindo, lindo, porque o significado disso é tão profundo. Eu acho que é um chacoalhão para quem é jovem. Às vezes você coloca desculpas, e são motivos reais, mas não impeditivos. Então, é o trabalho, é a rotina, são os imprevistos, filho, marido, seja lá o que for. Daí você olha um idoso cuja geração não se falava desse assunto. Eles não tiveram o privilégio de, quanto jovens, ter acesso ao que a gente tem hoje. Então, eu acho lindo. Esses dias eu vi uma senhorinha na academia, eu falei, gente, que sensacional. Ela chegou com a bolsinha dela, colocou no aparelho mesmo e treinou lindamente, rompendo barreiras, suponho que internas e externas, às vezes no próprio ambiente familiar. Então, o idoso é exemplo em vários sentidos e na terceira idade, e na academia, perdão, não é diferente. Doutora, eu estou correndo aqui porque o nosso tempo está voando, tem muita pergunta para fazer. Queria saber um pouco da sua experiência agora, naquele momento cirúrgico, né? A gente é leigo, a gente fica assistindo série. Posso só voltar um pouco? Essa história de idoso na academia é uma história legal, né? Conta. Ano passado, teve uma paciente, 82, 83 anos, que chegou com uma fratura de ombro. Então, chegou lá no consultório com a tipoiazinha, perguntei para ela o que a senhora fez, né? Tava costurando, caiu, né? Brincando. Mas estava o idoso, né, que era da própria altura. Ela falou assim, não, doutor, eu estava correndo na esteira da academia e acabei caindo da esteira e fraturei o ombro. Então você vê, né? A gente às vezes já tem aquele pré-conceito, né? Mas a gente fica feliz. E eu acho que é isso. Cada vez mais o idoso ele tem que se preocupar com a saúde, e a gente vê, inclusive, até a questão de suplementação, né, que é o básico ali, um whey protein, creatina, não tendo contraindicação, a gente defende isso, né? Eu acho que é manutenção de massa muscular, aquele idoso ele vai acabar envelhecendo com uma maneira mais saudável, mantendo a independência, e eu acho que é a qualidade de vida, né? É maravilhoso. Desculpa interromper. Imagina, fez muito bem, porque é isso. Às vezes a gente mais jovem dá tanta desculpa para não ir. Imagina o que um idoso faz internamente, como a gente falou. E às vezes até logística, depende de filho levar e tal. E assim ele vai e é disciplinado. Então é muito legal. Agora, doutor, queria saber um pouco do seu ambiente de cirurgia. Eu particularmente amo assistir essas séries médicas e tal. Eu suponho que não seja exatamente daquele jeito, mas a gente sente uma emoção muito grande. Como que é o clima de uma cirurgia? Quais os casos mais comuns na sua área? É o clima, né? O pessoal às vezes acaba olhando a gente na cirurgia, as fotos, e imagina que seja um clima tenso, né? Mas na grande maioria das vezes ali o centro cirúrgico é um clima super, um ambiente agradável. Então a gente acaba conhecendo todo mundo que trabalha ali com a gente, acaba sendo uma rotina, então acaba sendo um ambiente bem descontraído, né? E eu acho que, pelo menos na ortopedia, todos os ortopedistas eles gostam de operar, né? A gente, para mim, é uma tortura, na verdade, estar no consultório. A gente tem que fazer a parte do consultório, porque é onde a gente vai ver nossos pacientes antes da cirurgia, pós-cirurgia, e prestar ali aquele apoio clínico. Mas para mim é torturante. Eu sou um pouco hiperativo, então eu gosto da parte dinâmica. Gosto da parte prática. A parte de cirurgia, para mim, é um dia que eu estou feliz, né? E, lógico, a gente acaba, do ponto de vista da ortopedia infantil, a gente trabalha bastante com criancinhas ali que têm deficiências, né, paralisia cerebral, crianças que têm alguma deformidade, e a gente acaba operando alguns casos, né, a minoria dos casos, né, a grande maioria a gente vai levando com órteses, com acompanhamento, e a gente tem a parte da traumatologia, que também os ortopedistas mais jovens acabam pegando um volume de plantão um pouco maior, então acaba tendo uma quantidade de trauma maior, e por consequência de cirurgia. Então, como qualquer cirurgia ortopédica do ponto de vista de trauma, a gente lida com casos graves, né? Tem o público cada crescente aí em relação aos motociclistas, motoqueiros, cada vez mais em ambiente urbano. Tem o trauma relacionado a lesões esportivas. E tem o público da terceira idade, ali, que normalmente é um público que está mais suscetível ali, com fraturas do anel pélvico, quadril, fêmur, né? Então, mas é a rotina nossa ali da semana. E a incidência de acidentes aumentando, acredito eu que seja desde a pandemia, quando a entrega de alimentos
por aplicativo e tal, usando, né? Os motociclistas foram mais às ruas e continuaram. Isso talvez seja aí um dos fatores que tem aumentado a demanda, doutor? A gente vê, né, que hoje o acesso à motocicleta ela tem sido facilitado, né? Inclusive o governo do estado agora está isentando o IPVA de motocicletas de baixa cilindrada. Então tem cada vez mais um incentivo para aquela pessoa adquirir aquela moto, né? Às vezes a pessoa está sem emprego, ela quer uma segunda fonte de renda e a parte de delivery acaba sendo uma opção hoje. E ao mesmo tempo que isso cresce, a gente sabe que a infraestrutura urbana nossa ela acaba ficando um pouco atrasada, né? E respeito às leis de trânsito também, né? A gente vê hoje, basta parar em qualquer semáforo de Limeira, que a gente vai ver pelo menos ali 2, 3 motos passando no vermelho, né? Então, na verdade, é complexo, né? Isso aí são várias causas, mas reflete sim num aumento de acidente de trânsito relacionado a motociclista. E são normalmente acidentes mais graves. Eu não sou contra, tá? Eu sou ortopedista, o pessoal enche meu saco, eu sou motociclista, ando de moto. Também? Também, né? Sofro minhas críticas, mas você é ortopedista e anda de moto? Eu adoro moto. Eu aprendi quando eu tirei carta, né? Meu pai ele me deu a carteira de motorista, mas ele falou assim, não vou te dar a carteira de moto, porque eu não quero ser cúmplice de nada. Eu respeitei coerente, ele. pai. Se tiver um filho um dia, talvez eu faça a mesma coisa, mas eu acabei depois... É que a gente gosta, mas a gente sabe que tem uma relutância em casa e a gente acaba não comentando. Mas depois eu acabei tirando carteira de moto e hoje eu gosto de moto, mas a gente sabe dos riscos, a gente tem, de certa forma, uma responsabilidade, né? Mas não dá para negar que esse aumento do número de motocicletas, principalmente de baixa cilindrada, acaba refletindo ali num aumento de traumas ali de alta energia no pronto-socorro e, por consequência disso, o aumento de sequelas, né? Hoje a gente tem um exército aí de pacientes sequelados, de pacientes aposentados ali pelo INSS em decorrente de acidente motociclístico, né? Isso aí eu acho que é um problema que nossos governantes aí têm que trabalhar em cima porque gera um custo não só social, financeiro muito grande, né? E há quem diga que muitas cirurgias aí de emergência por conta desses acidentes, elas estão tão altas, isso não é realidade só de Limeira, tá, gente? Cidades maiores, muito mais até, ocupando espaço aí das cirurgias eletivas. Então, daria um outro episódio, né? Um assunto muito complexo. Polêmico, né? É polêmico. Talvez não seja nem legal a gente abordar, porque envolve política, mas é necessário. É necessário. Eu acho que interfere no teu paciente que precisa lá fazer a eletiva e não tem nada a ver com isso, né? A gente pega os hospitais aí que atendem o SUS, né? É muito comum a gente ter pacientes ali que já tiveram suas cirurgias eletivas, né? Canceladas mais de 1, 2 vezes por conta de urgências, né? E aí você vai ver a urgência, na grande maioria das vezes, é acidente de moto, tá? Isso aí se pega cidades ali de porte médio igual Limeira e explode em cidades de grande porte, metrópoles aí, Campinas, São Paulo, né? Gigantesco. Um desafio para todos. Gente, eu tô aqui falando com um ortopedista, toda hora assim, ó, tentando esticar a coluna, tentando manter a postura e já vou fazer uma pergunta sobre isso. Até que ponto o celular, é só o celular o grande vilão aí, quando a gente vê nós mesmos, com a coluna assim, assado, pescoço, crianças, o celular seria um grande problema hoje nesse assunto, doutor? Postura? É polêmico a gente falar de celular também, né? Talvez a parte ortopédica talvez seja o menor dos problemas ali relacionado ao abuso, ao excesso de tela, né? Isso aí desde a criança até os adultos, ali do ponto de vista de concentração, de rendimento no trabalho, né? Lógico que aquela mesma posição, aquela cabeça anteriorizada aqui na frente o tempo todo, acaba gerando ali dores cervicais, dores musculares, em alguns casos até doenças mais graves. Mas eu acho que não fica só em relação à ortopedia, eu acho que é bem mais complexo, né? Não só o celular, né? Mas qualquer trabalho onde você fique ali na mesma posição o tempo inteiro, acaba tendo um estresse mecânico ali para cervical e, em consequência, a dor, né? É isso aí, doutor. O tempo voou. Deixei uma última pergunta que nós já falamos deles, que são os idosos, mas eu queria que o senhor desse as suas dicas aí em relação às quedas da própria altura. A maioria acontece dentro de casa, onde a gente deveria estar protegido, mais seguro. Como prevenir as quedas? A primeira prevenção é batendo na tecla de atividade física, né? Então, aquele idoso que faz musculação, que ele tem já uma questão de consciência corporal, que ele tem uma reserva muscular, é um idoso que ele
provavelmente vai ter menos quedas, né, em relação a número de quedas, e se ele cair, ele vai estar mais protegido ali, tá? Do ponto de vista de massa muscular, né, e qualidade óssea. Fora isso, fora essa prevenção relacionada à atividade física, é importante, lógico, né, o ambiente em que o idoso vive ser um ambiente preparado para o idoso. Talvez o nosso amigo Marcelo Rossi já tenha batido nessa tecla, talvez ele seja alguém muito legal para a gente conversar sobre isso, né? Mas o ambiente ele tem que estar preparado para receber aquele idoso. Então, desde o do mais simples, piso antiderrapante, portas acessíveis ali, um espaço, né, abertura vão maior, né, tanto de chuveiro, do banheiro, quanto do ambiente da casa de modo geral, barras de proteção, corrimão, tudo isso tem que ser de uma maneira mais acessível para a gente estar evitando aquele idoso que tem aquela queda frequente. O idoso ele está associado com uma quantidade também expressiva no nosso pronto-socorro ali de fratura do anel pélvico, do quadril, né? Então é muito comum, aquele idoso já tem uma densidade óssea menor, né? Uma osteoporose, e aí um trauma de baixa energia, que comumente não era para gerar fraturas, mas naquele paciente idoso mais frágil acaba gerando fratura. E nesses casos, na grande maioria das vezes, são fraturas cirúrgicas, né? E a cirurgia em si tende a ser algo rotineiro, mas um pós-operatório, onde aquele idoso vai ficar ali um tempo acamado, restrito ao leito, às vezes uma internação prolongada, tudo isso ali gera risco para aquele paciente, né? E aí a fratura acaba sendo só um pequeno pilarzinho dessa história toda, que muitas vezes a gente tem um desfecho desfavorável, né? A gente tem uma estatística ruim, né? Uma estatística literária que fala que 50% dos idosos que fraturam o fêmur, eles vão ter ali uma morbidade muito alta ali em um período de 5 anos, né? Então, é algo que tem que ser conversado também, em conjunto ali com o geriatra, com as famílias. Aliás, um abraço para o Dr. Marcelo Rossi, ele está acompanhando a gente. O Marcelo é o responsável por eu estar aqui hoje. Ah, né? lá, ele é seu fã. Eu também sou fã dele, viu, Marcelo? Os outros médicos também dos outros episódios, doutora Cíntia, doutora Tati, doutora Monique, todo mundo que acompanha aqui, um abraço. Vocês engrandecem esse podcast que chegou ao fim. Foi difícil, doutor? A gente não está acostumado. Mais fácil operar? É mais fácil operar. A gente agradece muito a sua presença, viu? Obrigado, é um prazer. E a gente também agradece você que ficou até aqui com a gente. Repetindo, curta, comente, compartilhe e até o próximo episódio.